Mensagem bíblica. Os últimos 7 anos do governo humano a nível mundial. A situação do mundo no tempo presente, 2020, indica que o fim dos governos nacionais estarão para muito breve. Segundo as Santas Escrituras, para os últimos dias da dispensação da graça de Deus, o mundo terá que ser governado por um governo mundial. Esse governo mundial, revelado em Daniel 2 e Daniel 7, Apocalipse 13, terá também de ter um parceiro religioso a nível mundial. E estes dois governos estão também revelados e descritos no livro do Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18, há cerca de 2000 anos. E nestes últimos dias, muito anunciados pelos servos de Deus. Segundo o que se aprende para o fim da hora da graça de Deus e arrebatamento da Igreja, haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, fomes e pestes. Mateus 24, 6 e 7. E Jesus disse que estas coisas seriam o princípio de dores. Mateus 24, 8. Ao longo da história do cristianismo, sempre estas coisas têm acontecido no mundo. Contudo, nestes últimos 100 anos, o mundo tem provado 2 guerras mundiais, além de tantas outras regionais, e em muitas partes do mundo, incluindo Israel. E Jesus disse que estas coisas iriam acontecer como as dores de parto de uma mãe que está para dar à luz uma criança, ou seja, o princípio de dores. Em 2020, com a vinda do vírus da China, um pouco por todo o mundo, isso se tornou uma pandemia e centenas de milhões foram afetados e centenas de milhares têm morrido com essa peste. E a economia das nações tem estado em colapso. E neste tempo presente, de setembro de 2020, esta situação tem afetado muitos milhões de pessoas que ficaram sem trabalho e contraindo doenças por serem obrigadas a se refugiarem em casa. Já há alguns anos que os políticos do mundo ansiavam por uma situação destas para mudarem o futuro político do mundo, ou mundial. E afirmavam que o que precisavam era de uma crise mundial que exigia também a vinda de um governo mundial para resolver essa crise. Atualmente, o mundo tem sido atingido por essa crise do vírus da China e o mundo está mudando o seu curso normal. Nos Estados Unidos, até as moedas para trocas nas compras em muitos lugares de comércio estão desaparecendo. Falta de moedas. E exigem que seja pago o montante correto ou com cartão de crédito ou débito e afirmam que é por causa do vírus da China. Pergunto, não será isto o princípio da sociedade com o sistema eletrónico? O facto é que um dia isso terá o seu cumprimento. Apocalipse 13, 16 a 18. A marca financeira dando fim ao dinheiro. Afirma-se que na Suécia já uma grande parte da vida daquela nação já está orientada apenas com o cartão, esperando que seja completo em 2023. O quadro profético da Escritura para o fim também está ficando completo. Preste atenção à mensagem e a várias notícias de interesse que têm surgido na internet. Fotos e clipes, internet. Glória ao nome do Senhor, a Deus seja dada a glória, o louvor, a adoração e a gratidão da nossa vida. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Só o nosso Deus, aleluia, é o Senhor Criador dos céus e da terra, aleluia, da minha alma e da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor abençoe este programa. Glória ao nome do
do Senhor e o Senhor o use para a salvação da sua alma. É isso que nós desejamos. É com essa intenção que nós vimos até si, a trazer-lhe as boas novas de Sião. Aleluia! As boas novas do céu, aquelas que permanecem para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor abra o seu entendimento, o Senhor o abençoe, o Senhor abençoe o servo de Deus e o ajude a expor a sua santa palavra, em nome de Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome e glorificamos o teu nome, Senhor, por este privilégio santo e maravilhoso que tu nos concedes em invocar o teu nome, em exaltar o teu nome, em, Senhor, aleluia, aleluia, fazer menção do nome do nosso Deus. O nosso Deus vive, aleluia. Ele é um Deus poderoso, não é um Deus como o mundo tem, não, mas é o Senhor Criador dos céus e da terra, aleluia. Ó Senhor, em cuja vida ou em cujas mãos está a nossa vida, por isso nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos. Pedimos ao Senhor por aqueles que nos vão ver e ouvir, que o Senhor abra os seus entendimentos, que o Senhor abra os seus corações, que o Senhor lhes dê arrependimento para salvação, meu Senhor, que um dia lá na lar da glória possamos ver o efeito destes programas. Meu Senhor, abençoa o teu servo e inspira-o com o teu grande poder. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando até junto de vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos 1 e verso 16. Em primeiro lugar, damos graças a Deus que nos trouxe a salvação à terra, na pessoa do seu Filho, dando a sua vida em nosso resgate, e Deus é digno de louvor, da glória e da adoração, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar a palavra de Deus, vamos anunciar as notícias do céu, que são sempre as melhores notícias, ou melhor noticiário. Devemos andar informados e particularmente neste tempo presente daquilo que está acontecendo no mundo em relação com a Sagrada Escritura. Neste dia nós vamos ministrar um assunto bíblico relativo aos últimos tempos do calendário de Deus e cujo título é o seguinte: os últimos 7 anos dos planos humanos sobre a Terra, ou do governo mundial diabólico sobre a Terra. E o texto para início deste estudo encontra-se em Isaías 46, verso 9 e verso 10, que nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus no livro de Isaías 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Até aqui a Santa Escritura. Prezado telespectador, cante conosco este corinho. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração.
É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Vigia, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Nós estamos chegando a um tempo em que tudo indica que Jesus virá breve arrebatar a sua Igreja. Contudo, também sabemos que há outra interpretação que afirmam que a Igreja passa pela grande tribulação. Nós aqui não cremos dessa forma. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso, querendo Deus. Entretanto, vamos anunciar de novo que o nosso programa consta dos 7 últimos anos do governo humano e diabólico sobre a Terra. Esta mensagem consta apenas de 3 partes. A introdução, em segundo lugar, o calendário, ou um pouco de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, e em terceiro lugar, os últimos 7 anos do governo diabólico sobre a Terra. Contudo, antes de iniciar o nosso programa, ou o nosso estudo, vamos dar algumas informações da internet sobre diversas coisas relacionadas com o tempo do fim, ou seja, a preparação para o governo mundial diabólico de 7 anos, que será uma mistura de socialismo e comunismo que acabarão por arruinar e destruir todo o mundo. Isto também está escrito, é um governo sem Deus, Deus completamente rejeitado. E aí vamos ver a ira de Satanás sobre a terra e a ira de Deus sobre os efeitos dos homens que rejeitam a sua supervisão. Nós vamos então ver algo da internet. Em 2020, a pandemia do vírus da China está sendo a desculpa para se cumprir o desejo dos líderes e estão ameaçando que isso precisa de acontecer. A Bíblia, há milhares de anos, que afirma isso, e eu creio que estamos nesse tempo. A liderança do mundo com a nova ordem mundial ou governo mundial humano tem que, por força da revelação bíblica, ter o seu começo na Europa com um líder do Império Romano restaurado. E nestes dias, e já desde 1993, esse Império restaurado, escrito por Daniel 2 e Daniel 7, estão com 27 nações e procurando o seu líder, que será o Anticristo. E no fim desse governo mundial, a Terra ficará reduzida a 70% da sua população. Tome nota nas notícias que se seguem. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior corte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. You can very
Eu quis encontrá-los aqui nas Nações Unidas porque David Rockefeller doou este terreno para a construção deste centro. Ele escreveu em suas memórias que ele e sua família foram acusados de pertencer a uma sociedade secreta dedicada a criar um mundo com um governo único. E ele disse: eu sou culpado e me orgulho disso. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller. A Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu que a União Europeia seja líder na era pós-Covid-19. A União Europeia está em uma posição única para fornecer liderança global na definição do novo normal, como parte da recuperação global. Esperamos que a região lidere o caminho para melhorar a recuperação, fortalecendo também. No Palácio Apostólico, o rei da Cidade do Vaticano pede um governo mundial mais poderoso que as Nações Unidas. Isso, 2019... mês de maio, Papa Francisco, como outros papas antes dele, deseja o governo global. Isso ficou claro em seu chamado ao globalismo na quinta-feira, durante um discurso diante dos membros da Pontifícia Academia de Ciências Sociais dentro do Palácio Apostólico. Francisco exigiu que um novo corpo constitucional legal supranacional reforce os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e suas políticas de mudança climática. No capítulo 11 de Gênesis, vemos ali a Torre de Babel inacabada, porque houve um líder chamado Nimrod que queria também um governo mundial, à sua maneira. Contudo, Deus desceu para confundir as línguas e o povo foi espalhado pelo mundo. Nos dias de hoje, e em relação com a Europa reunificada, temos também uma espécie de uma torre com a mesma configuração. O governo mundial, profetizado por Daniel em Daniel 2 e Daniel 7, está completando-se não só nos prédios, como nas autoridades. E creio que o Senhor Jesus Cristo está também para voltar, para levar a sua igreja para o céu. A história dos reinos mundiais, desde o tempo de Daniel até os dias presentes, está revelada em Daniel 2 e Daniel 7 nos diversos impérios mundiais que existiram, como o ouro, a prata, o bronze, o ferro e barro, que estamos vivendo nesse tempo, no Império Romano restaurado. Queremos que, em breve, tudo isto vai acabar quando o Anticristo tomar conta do Império Romano restaurado da Europa. Queremos que a Igreja será arrebatada antes de o Anticristo começar a reinar. E nós estamos vivendo nos tempos, nos dias desses reis. E o que acontecerá no fim desses reis? Eu tenho dito que creio que cerca de 70% da população do mundo vai morrer. No final do governo mundial, socialista e comunista, diabólico, que vai arruinar o mundo com todo tipo de tragédia, vem então o reino de Cristo, simbolizado naquela pedra, que foi cortada sem mãos e dará nos pés da estátua e destruirá tudo. Então o reino de Cristo será implantado na terra por 1000 anos de paz. Isto se pode ver em Daniel capítulo 2, desde o primeiro verso até ao fim. Temos ouvido dos políticos que precisam de uma crise mundial para implantar o governo mundial e até o dinheiro não está sendo aceito em vários estabelecimentos na América e tudo começou com a falta de moedas. Mas no dia 20 de agosto de 2020, eu e a minha esposa fomos a um estabelecimento na cidade de Clayton, em Norte Carolina, e já na caixa registradora
por onde passamos já não aceitavam dinheiro, mas apenas o cartão de crédito e débito, e tivemos de pagar dessa forma. Entretanto, Deus é soberano. Ele é o autor da vida, o criador do universo. E veio a este mundo em carne, revelado na pessoa de Jesus, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Busquemos a Jesus enquanto se pode achar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e verso 4. Lembre-se disto. No meio das tribulações e das angústias, de um tempo tão difícil sobre a terra, lembre-se das palavras que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e verso 6. Meus amados telespectadores, depois de termos ouvido os líderes mundiais, políticos e religiosos, procurando estabelecer um governo mundial humano, nós precisamos fazer uma pergunta. Qual é a nossa situação perante Deus, visto que as coisas relativas ao arrebatamento da Igreja podem estar por dias, por meses, quem sabe por anos, só Deus sabe, mas estamos às portas da vinda de Cristo para nos levar para o céu, de maneira que a situação será nossa quando isso acontecer. Vamos então introduzir a mensagem. Este texto sagrado revela duas coisas importantes que todas as gerações devem ter conhecimento. Este texto que foi lido em Isaías 46, verso 9 e verso 10. Em primeiro lugar, acerca do Deus único que devemos conhecer, louvar, adorar e buscar em todo o tempo das nossas angústias. É todo o tempo que se vive. Em segundo, que é este glorioso Senhor que revela ao homem o fim desde o princípio, conforme temos lido. Portanto, ele é omnisciente, sabe tudo o que vai acontecer desde o princípio do mundo. E cada um de nós deve saber o tempo em que vive esta geração pela revelação da sua palavra. E outras duas coisas principais que são também possíveis ao homem, que é conhecer quem é este glorioso Senhor nas páginas deste sagrado livro. E em segundo lugar, devemos conhecer de antemão a história dos planos divinos no calendário que Deus tem determinado na história do homem e do mundo. E de saber também o fim desde o princípio. Porque em meditando na Santa Escritura ficamos com esse conhecimento. Segundo a Santa Escritura que foi lida, Deus está falando ao seu povo para os corrigir nos seus caminhos errados, e eles eram o povo de Deus. Mas no verso 8 deste livro, deste capítulo 46 de Isaías, diz que Deus os chama de prevaricadores. Chama ao povo do Senhor prevaricadores, trazendo-lhe a atenção a sua história do passado, dizendo-lhe: eu sou Deus e não há outro. Deus é o único. Já em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso devia bastar para evitar prevaricar contra Deus e ofendê-lo servindo a outros deuses, que era o caso. Portanto, partimos do princípio desta verdade fundamental. Não existe outro Deus além de Deus, o Deus que a Bíblia revela. E que lhe chamava a atenção: lembrai-vos destas coisas desde a antiguidade. Portanto, Deus chama a atenção, seja quem seja, que leia a Sagrada Escritura, para saber quem é este Senhor desde a antiguidade. E a história do passado de Israel até ao tempo do profeta Isaías era já muito vasta,
para que se não lembrassem da sua própria história. Por exemplo, na sua saída do Egito, e sobre os milagres operados por Deus no deserto durante 40 anos, na conquista da terra prometida, etc. Mas também, além deste glorioso Senhor, não existe outro Deus, nem outra fonte de informação relacionada com o mundo e com o homem. E saber o fim que Deus falou desde o princípio. Não existe outra fonte de informação, embora hajam muitos livros de muitos líderes. Mas Deus é o único e nada mais. Assim, se queremos saber algo a nosso respeito e a respeito do mundo, essa informação encontra-se nas Sagradas Escrituras e somente nelas. Desde o dia da criação de Adão e Eva, no sexto dia da criação, Gênesis 1, 26 a 31. E em relação com todo o conhecimento dos planos de Deus, sobre o princípio e o fim de todas as coisas, o nosso texto afirma que Deus tem revelado isso desde o princípio. Isaías 46 e verso número 10. E nesta passagem bíblica da revelação do fim, existe o princípio, desde o princípio, 4 coisas importantes. Primeiro, que o Senhor anuncia o fim desde o princípio. Segundo, que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucedem, não sucederam, isto é, no tempo do profeta. Em terceiro lugar, que o conselho de Deus será firme. E em quarto lugar, que a vontade do Senhor será feita, porque Ele é soberano. Anunciar o fim desde o princípio é algo muito profundo. Somente o Criador o pode fazer, porque o homem é um ser finito e Deus é o infinito Senhor. E a história do mundo desde o princípio ao fim está aqui gerada no único livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E este texto sagrado de Isaías 46 e verso 10 revela-nos mais 3 coisas importantes, mais 3 aspectos. Primeiro, que Deus é o único que é onipotente, omnisciente e onipresente, tudo sabe, tudo pode e tudo vê. E como diz em Hebreus 13 e verso 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que revela ao homem a sua palavra, ou na sua palavra, e o que no fim iria e irá acontecer, porque Ele conhece o fim desde o princípio e o tem anunciado para quem deseja ouvir e estudar. Por exemplo, a redenção da humanidade no sacrifício de Jesus Cristo. Está escrita em Gênesis 3, verso 15, logo desde o princípio, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Mas somente se cumpriram, passado 4.000 anos, desde os dias de Adão, que essa semente veio destruir a cabeça da serpente. E no Salmo 33, e verso 11, diz que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração, porque Ele é soberano. E o anúncio desse fim tem naturalmente vários aspectos. Ou seja, primeiro, pode ser o fim do tempo da Era da Graça, ou o fim da pregação do Evangelho pela Igreja, Mateus 24, verso 14. Também pode ser o fim, em segundo lugar, o fim determinado no fim do tempo, Daniel 8 e verso 18. Em terceiro, também o fim de todas as coisas, 1 Pedro 4 e verso 7. Em quarto, vemos ainda nas Escrituras o fim do mundo, como perguntaram os discípulos, Mateus 24 e verso 3. E em quinto lugar, poderá ser também o fim do milénio. Entretanto, Deus anuncia o fim desde o princípio, todos os tipos de fim. E este é o facto de todos estes fins estão anunciados por este glorioso Senhor, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22 e verso 13. E ao longo da história bíblica, têm sido muitos os planos de Deus
que se tem cumprido, e neste tempo presente de 2020, queremos que estamos quase no fim para se cumprirem os 7 anos do governo mundial que virá sobre a Terra, um governo humano e diabólico. E esse será, a nível mundial, e o sistema político desse governo será, em primeiro lugar, descrente. Será socialista e comunista, liderado pelo anticristo. Será um governo mundial diabólico e o diabo e os seus servos reinarão sem a supervisão de Deus. De maneira que Deus está sendo rejeitado e nesse tempo não haverá Deus para ninguém, somente o anticristo. Ele fará sinais e prodígios de mentira, e toda a gente vai crer nesse homem. Mas isto também já está escrito desde o princípio. E que após esses últimos 7 anos, finalmente, o reino de Deus será implantado na Terra, ou seja, o milénio de Cristo. Será um governo mundial teocrático. A Terra terá também outra configuração. Os animais ferozes deixarão de ser ferozes, serão como os animais domésticos, serão pacíficos, e as criancinhas até brincarão com esses animais, e o próprio leão comerá palha como um boi. No tempo do reino de Cristo sobre a terra, e eu creio que no tempo, conforme diz em Daniel 2, no tempo desses reis, dessas 10 nações ou 10 reis, revelados no capítulo 2 de Daniel, ali dará pedra cortada sem mãos sobre esses reinos e desfará tudo o que é humano e se implantará o reino de Cristo sobre a terra. Em segundo lugar, o calendário de Deus desde Gênesis ao Apocalipse. Vejamos um pouco. Em termos humanos, o calendário atual indica um determinado tempo de um ano de 365, 366 dias, e que durante esse tempo se divide em 12 meses, e estes em semanas, etc. Nas Santas Escrituras, o povo judeu também tinha e tem um calendário diferente em 2 formas, ou seja, o calendário sagrado e o calendário civil. No estudo que estamos formulando, é que, além dos calendários humanos, compreende-nos das Santas Escrituras que Deus também tem o seu calendário, ou seja, os seus tempos determinados desde o princípio. Este será o calendário de Deus, conforme estamos descrevendo. E esse calendário é um determinado tempo em que se cumpre na história do homem os desígnios ou planos de Deus desde o Gênesis ao fim do Apocalipse. Ou seja, desde a criação até à nova criação. Os planos de Deus para a Terra têm os seus tempos determinados, como para o homem existem determinados tempos. Eclesiastes 3 e verso 1. Eu creio que posso inserir aqui, neste determinado tempo de Deus para a Terra, as dispensações que tem havido ao longo da história bíblica. E também não é minha intenção, neste estudo, meditar sobre esses tempos ou dispensações determinadas por Deus, mas chamar a nossa atenção que ao longo da história do Gênesis ao Apocalipse passam-se 7 dessas dispensações de tempos determinados por Deus. Isto para quem crer, porque há pessoas que não creem. E esses tempos são conhecidos como inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milénio de Cristo. No tempo em que Jesus veio à Terra executar a redenção da humanidade pelo seu sacrifício no Calvário, ele veio no tempo da dispensação da lei, chamada de Moisés, e deu fim a esse tempo determinado por Deus com a sua morte e ressurreição, e começou o tempo da graça de Deus. Começou a 6ª dispensação.
Em João 1, verso 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E eu creio que estamos vivendo nesse tempo presente, os últimos dias dessa era da graça, ou tempo da graça de Deus, e que com esse fim viram ao mundo, então, esses 7 anos da grande tribulação do governo mundial, humano e diabólico, que, como temos visto através dos líderes, eles creem um governo mundial. Ora, Deus vai-lhe fazer a vontade. Não porque eles queiram, mas porque está escrito assim. Este tempo dos 7 anos está narrado, melhor dito, em Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, particularmente. E que o Senhor falou em Mateus 24 e verso 15 da desolação, etc. Então virá um governo mundial, humano e diabólico, liderado por um homem chamado Homem da Perdição. Isto é, o Anticristo. E que após esse tempo de sofrimento sem par na história, Jesus então virá julgar as nações e estabelecer o seu reino messiânico de 1000 anos, como temos vindo a falar, na Terra. Mas também esse milénio de Cristo terá o seu fim. E a vida da carne na Terra, como hoje a conhecemos, também vai terminar para dar lugar à 8ª dispensação. Em Apocalipse 21, verso 1, João afirma que viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Daí para a frente chama-se a 8ª dispensação. Entretanto, afirmam alguns estudiosos da Bíblia que os 7 dias da criação, com o dia de descanso incluído, em que Deus criou os mundos, correspondem a 7.000 anos. E que estas duas escrituras que vão ser mencionadas atestam essa teoria que se tem tornado em doutrina. No Salmo 90, verso 4, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E Pedro disse, e lembrou isso: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3 e verso 8. Por esta razão, afirmam que a história do calendário, ou seja, o tempo que Deus determinou para a Terra, como ela é nestes dias, é apenas de 7.000 anos. Ou seja, o correspondente aos 6 dias da criação, com o descanso do milénio de Cristo na Terra, Apocalipse 20 e verso 4. O milénio de Cristo é uma doutrina muito ampla, revelada nas Escrituras e já desde o Velho Testamento. E nesse tempo, ele é chamado de tempo de restauração de tudo. Nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Em Daniel, capítulo 2, verso 32 e 33, diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. Verso 32. Verso 33. As pernas de ferro e os seus pés eram em parte de barro, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E no verso 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Nós cremos que na Europa o Império Romano restaurado ainda tem 7 anos para reinar, que é a última semana do calendário profético de Israel. Mas nos dias destes reis, 10 deles, que formarão biblicamente o Império Romano restaurado,
nos dias destes reis, eu creio que é no fim do tempo, Jesus Cristo virá para estabelecer o seu reino e, simbolizado naquela pedra, dará nos pés da estátua e destruirá tudo o que é humano e vai implantar o reino de Cristo na terra por 1000 anos de paz. Entretanto, vamos ao terceiro aspecto do nosso estudo. Os últimos 7 anos de governo humano e diabólico sobre a terra. Os tempos atuais, com as guerras mundiais, os terremotos, as pestes, a fome, e que Jesus falou de que seriam um princípio de dores, Mateus 24, 6 a 8, são para nós nestes dias motivo de alerta e preparação do povo de Deus, porque Jesus poderá vir arrebatar a sua igreja muito breve e nós estamos contemplando estes reis que estão preparados para reinar na Europa. E para isso, as organizações a nível mundial estão no seu lugar. Primeiro, o Vaticano, com todas as religiões. Segundo, as Nações Unidas. E, em terceiro lugar, a Europa. Está tudo organizado para tomar conta do mundo. Portanto, o anúncio do fim desde o princípio é motivo de meditação, pelo que antecipadamente Deus o tem feito conhecer, para quem o quiser e desejar saber, conforme o texto sagrado. O Senhor tem revelado o fim desde o princípio. Naturalmente, há outro tipo de meditação sobre esse verso, mas nós escolhemos esta. Falar das coisas do fim desde o princípio. Tudo o que precisamos é de ler, ouvir e estudar a revelação divina, porque há muito tempo que Deus afirmou que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3 e verso número 7. E no meio desses 7 anos de governo mundial diabólico e humano, vai acontecer tão grande destruição como nunca, porque se vão juntar a ira de Deus e a ira do diabo sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 6 e verso 17, virá sobre a terra a grande ira de Deus. É assim que está escrito, é assim que a gente crê. E em Apocalipse 12, verso 12 diz: ai dos que habitam sobre a terra e sobre o mar. Diga, ai dos que habitam sobre a terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até aqui o diabo, melhor dito, sabe as coisas do fim. Porque é que você e eu não devemos saber? Ao longo da história bíblica, o homem tem sido um rebelde à palavra de Deus e por essa causa a sua história é de grande sofrimento, porque a supervisão de Deus sempre foi rejeitada pelo seu povo, pelas nações, pelos governos mundiais, etc., Império Romano, etc. E nós, nesta mensagem, daremos apenas um exemplo do governo mundial do passado, ou seja, a Torre de Babel inacabada, porque o homem queria chegar ao céu pelos seus próprios meios, como já vimos no princípio deste vídeo. E no final da história descrita em Gênesis 11, verso 1 a verso 9, na confusão das línguas, foi o serem espalhados pelas terras como Deus lhe tinham ordenado. Porque Deus é soberano, ordena as coisas e elas têm que acontecer de uma ou de outra forma. E para o tempo do fim está revelado neste sagrado livro que haverá 7 anos e que já desde os tempos de Daniel têm vindo a ser anunciados acerca do Império Romano restaurado na Europa. Esse é o último reino que reinará no mundo e destruirá o mundo, conforme temos vindo a falar. Os governos humanos e particularmente
Os descrentes sempre fazem isso. Em Daniel 2 e Daniel 7, esse governo mundial está ali revelado, que seria 10 reis das nações da Europa, simbolizados nos pés da estátua que temos vindo a mostrar, de ferro e de barro, que se vão juntar para esse fim, e vindas do Império Romano restaurado, e ele já começou em 1993, conforme já vimos no princípio. Os últimos 7 anos de governo humano sobre a Terra são o culminar da rejeição de Deus e sua palavra, com um sistema político chamado de socialismo e comunismo, pessoas descrentes que não consentem na supervisão e ensino de Deus nas suas atividades. E Deus vai deixá-los fazer aquilo que eles querem e trazer a destruição que eles querem sobre a terra. E tal vai ser a sua destruição que nós temos dito que cerca de 3/4 partes do mundo vão morrer de diversas formas. E como em tudo é sempre preciso os ensaios e preparações, assim tem sido ao longo dos últimos anos, ou 100 anos, com as guerras mundiais e outras ondas de destruição e morte de muitos milhões, não dizem nada aos desobedientes a Deus. Mas as pessoas morreram, aos milhões. Antes isso é o trabalho do diabo, matar, destruir e roubar, João 10:10, e isto ele faz através dos seus seguidores, através dos seus filhos, através dos descrentes. E certamente Jesus revelou isso quando esteve na Terra, e que essas guerras, terremotos, pestes e fomes viriam não só no mundo em geral, mas também em Israel, como é caso histórico, e logo após a sua restauração em 1948, Mateus 24, 6-8, pois imediatamente lhe moveram guerra quando eles declararam a sua independência. E como Deus sabe, o fim desde o princípio tem revelado nas Santas Escrituras. Então, existe um povo que anda informado dos planos de Deus e um povo que anda ignorante desses planos. Os que sabem são aqueles que procuram a Deus. E os que não sabem são aqueles que abandonam a Deus. Assim, para um povo, o povo de Deus, ele espera que Jesus o venha buscar antes de iniciar esse governo mundial. Porque tal governo será liderado pelo Anticristo e enquanto a Igreja estiver na Terra, esse caráter não pode entrar em funções governamentais. E isto está escrito em 2 de Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8. Enquanto o Espírito Santo estiver resistindo e pregando através da Igreja, o anticristo não se pode manifestar. É isso que a palavra de Deus nos informa. E atualmente, com a crise mundial do vírus da China, o mundo está num tempo propício para que esse governo mundial se manifeste. Isso terá que acontecer e pode dar-se muito breve, pelo facto de que o mundo, do modo geral, já não é pelo vírus que o mundo está em graves dificuldades, mas pelo medo que o diabo tem incutido às autoridades, que obriga o povo a ficar em casa, e a economia do mundo está de rastro, está destruída. Só na América, neste tempo presente, existem mais de 14 milhões de desempregados, como quando, antes desta epidemia, quase que era preciso andar à procura de pessoas para trabalhar. No tempo do presidente Trump só havia 3,5% de desemprego. E hoje passa de mais de 10%. Assim, nós estamos vendo que, para os últimos dias, o medo, o receio, o engano que Satanás está incutindo ao mundo através dos seus filhos, através dos seus servos,
está destruindo o mundo, para que o mundo saiba que tem que aceitar as diretrizes dos governos das nações e se possa manifestar o governo mundial. E deixe-me dizer-lhe, e possa dar-se o arrebatamento também. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, isto é um facto. Há uns que sabem e há outros que não sabem. E esse governo social e comunista, socialista e comunista, diabólico e humano, destruirá Israel e o cristianismo. E a última etapa da completa rejeição de Deus pelo homem vai-se fazer sentir. Apocalipse 12 e verso 17. Quando Satanás estiver arruinado uns, depois vai à procura da outra semente para fazer o mesmo. E para que esse governo mundial entre em funções, já há muito que existem estas três grandes organizações mundiais para apoiarem esse governo, ou seja, as Nações Unidas, a Europa reunificada e as religiões mundiais juntas, que já se deviam ter juntado no dia 14 de maio de 2020, mas por causa do vírus foi adiado para outubro deste ano. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. Deus sabe tudo. Os ensaios, os preparativos para estas organizações mundiais tomaram conta do mundo e então se cumpre a Santa Escritura de Apocalipse 13 e creio que estão no progresso final. Meditemos ainda em 5 aspectos importantes que queremos. Primeiro, o governo mundial entrará em funções após o arrebatamento da Igreja. Nós queremos dessa forma. João 14, 1 a 3, 1 de São Inocêncio 4, 13 a 18, 1 de Coríntios 15, 50 a 52. Nós queremos que Jesus guardará a sua Igreja da hora da provação, como diz em Apocalipse 3 e verso 10, que diz: como guardastes a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Cristo não tenta a sua Igreja. Cristo protege a sua Igreja. Apocalipse 3 e verso 10. E Deus não se pode deixar tentar pelo mal. E a Igreja é o seu corpo. E é essa tentação ou provação que é no tempo da ira de Deus sobre os desobedientes na terra. E em 1 de São Inocêncio 1 e verso 10, afirma que Deus nos livrará da ira futura. E queremos que essa ira virá no tempo da grande tribulação. E em 1 de São Inocêncio 5 e verso 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Portanto, queremos que a Igreja será tirada da terra antes de vir a ira de Deus sobre a terra. Segundo as Escrituras, e para se entender que a Igreja não passará pela grande tribulação, existem 2 grandes eventos bíblicos a provarem esse assunto. Ou seja, o dilúvio e Sodoma e Gomorra. No tempo do dilúvio, a família de Noé foi colocada dentro da arca e não enfrentou a situação da destruição de todos os outros que existiam na terra, mas foi salva por Deus na arca. E no tempo de Noé, o Senhor enviou 2 anjos para tirar a família de Noé, para não incorrer na destruição de fogo e enxofre que viria sobre Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina. Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 7 e capítulo 19 e Lucas 17. De maneira que nós precisamos de entender que o Senhor protege os seus servos, protege os seus filhos e não os deixará passar por estas hecatombes reveladas na Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, após o arrebatamento da Igreja, virá o caos universal sem igual na história do planeta.
Imagine milhões de pessoas a serem arrebatadas da terra ao mesmo tempo e em todo o mundo, deixando seus empregos num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 e verso 52. Eu disse estes dois exemplos no tempo de Noé na arca e no tempo de Lot, que devemos ter atenção. No tempo de Noé e de Lot, devemos ter atenção para que possamos saber que Deus protege os seus filhos. De maneira que imaginemos os milhões de pessoas ao mesmo tempo a sair da terra. Pessoas empregadas em todo tipo de emprego e que eram salvas e foram arrebatadas da terra. O que acontecerá nesse momento nas estradas, nos hospitais, nos aviões, nas empresas, nos transportes e em todos os setores da vida, com esses milhões deixando os seus postos de trabalho, como por exemplo hospitais, desaparecimento de médicos e doentes, etc. Tente visualizar o que acontecerá ao mundo nesse momento sem governos tementes a Deus e sem haver quem ajude por todo lado, sem o caos universal será enorme. Então o anticristo será revelado para pôr em ordem, com poderes de ditador mundial e diabólicos, e sem a oposição do Espírito Santo e sem a oposição da Igreja. Ele fará o que lhe apraz, com poder diabólico. Em terceiro lugar, virá a implantação desse governo mundial e neste tempo de grande sofrimento, de guerras, esse ditador mundial vai fazer milagres diabólicos e todo o mundo vai crer que ele é realmente o salvador do mundo, incluindo os próprios judeus que vão ser enganados. Satanás dará a esse homem o seu trono e grande poderio, e ele blasfemará o nome de Deus e terá poder universal, como também no final será morto. No final, ou no meio do seu ministério, será morto e será curado dessa chaga mortal. E será adorado por todo o mundo, socialista e comunista, pelo mundo sem Deus. Apocalipse 13, verso 3 ao verso 8. Então, depois desta ferida mortal ser curada, então o problema será grave, gravíssimo, sobre todo o mundo. Quarto lugar, tal vai ser o poder diabólico neste homem, que com a sua astúcia enganará todo o mundo e acabará com as guerras. Mas quando disserem a paz e segurança, quando tudo parecer que vai bem, sobrevirá a repentina destruição e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Nessa altura tem-se já passado 3 anos e meio do seu reinado mundial e terá mais 3 anos e meio para destruir o mundo, juntamente com os juízos divinos. Assim, ao fim de 7 anos, o mundo diabólico, socialista e comunista terá um rastro de destruição, como temos vindo a falar, de cerca de 3/4 da população do mundo. Pergunto, você quer ficar para esse tempo? Se não quer ficar para esse tempo, então procure Jesus enquanto é tempo, porque cremos que estamos às portas do arrebatamento. E essas portas e esses dias, um mês ou anos, eu não sei, mas pode ser muito breve. Já no princípio do cristianismo se falava que era a última hora. Como é que será hoje? Em quinto lugar, viram ao mundo 21 juízos divinos, revelados nos 7 selos, nas 7 trompetas e nas 7 taças da ira de Deus. Qual recompensa de Deus sobre o mundo descrente? Nesses juízos divinos, como diz a Escritura, junta-se a ira do diabo e a ira de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a vós e sabe que tem pouco tempo. É mais ou menos no meio da grande tribulação que o diabo será expulso de ser acusador dos irmãos no céu. Será expulso do céu. Então este ai é sobre aqueles que existem na terra nesse tempo, do meio da tribulação para a frente, vai ser horrível.
De maneira que, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a voz e sabe que tem pouco tempo. Se o diabo sabe, tu e eu precisamos saber. Louvado seja Deus. O nosso texto inicial afirma que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam. E são estas coisas que ainda não tomaram lugar na história do mundo que se anunciam. Estas coisas se anunciam. Há muito que Satanás sabe que tem pouco tempo quando chegar o seu fim. Tu e eu precisamos de saber que estamos nos últimos dias, porque os últimos dias serão trabalhosos para a Igreja. O que estamos vendo com esta epidemia a nível mundial e os políticos a falar do governo mundial é motivo para a gente chegar mais a Deus. O fim em vista desta mensagem e outras mais é o conhecimento destas coisas para podermos evitá-las. Devemos saber o fim desde o princípio. Meditar naquilo que está escrito neste sagrado livro, porque a Bíblia Sagrada diz que as palavras de Deus são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que estamos a fazer. É trazer perante si o Evangelho, o poder de Deus para a salvação da sua alma. E finalmente, para terminar, em Provérbios 22 e verso 3 afirma que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O que vamos escolher depois de ministrar estas coisas? A escolha é Jesus, porque como temos vindo a falar, queremos que quando as religiões do mundo se juntarem na religião mundial decretada pelos religiosos, virá esse tempo, a partir daí, para eles serão apenas, e para o mundo inteiro, será apenas proclamado que Jesus é como qualquer outro líder. Mas nunca se esqueça disto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O resto é humano e é diabólico. Creia naquilo que Jesus afirmou, João 14, verso 6. O nosso único escape destas coisas é nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Está escrito em João 3 e versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pergunto, você é uma pessoa salva? Você é uma pessoa preparada para ir no arrebatamento? Precisamos de o aceitar em nossos corações e estar preparados para sair da terra antes de virem as hecatombes que estão decretadas neste sagrado livro. Jesus o ama e quer salvá-lo. Se você não é uma pessoa salva, você tem direito a ser salva e eu tenho o direito de lhe dizer quem é o seu Salvador. Chama-se Jesus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você não é salvo, diga comigo estas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecadora. Eu tenho ouvido a tua palavra que Jesus é o Salvador, que deu a sua vida para me salvar. E eu preciso de salvação. Peço a Deus o seu perdão. E peço a Deus que me dê graça de ser seu servo e sua serva. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e limpa-me pelo poder do sangue de Jesus. Porque eu creio que Jesus morreu por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Regenera-me, Senhor. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, no lugar onde habita, procurar uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e dar o seu coração publicamente a Jesus e que Deus o abençoe. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.